O dólar está desmoronando. Não é correção, não é ajuste, é colapso. E o detalhe mais intrigante? Donald Trump não só não parece preocupado, como dá sinais claros de que isso faz parte do plano. O fundo do dólar simplesmente desapareceu. E quando isso acontece, o dinheiro não fica parado. Ele corre direto para os ativos de risco. E sim, esse movimento já começou. É exatamente isso que vamos destrinchar hoje. Ontem, o mercado deixou isso escancarado. Novo recorde histórico no S&P 500. Coincidência? Nenhuma. Enquanto o dólar afunda, os ativos respiram. Mas antes de conectar todos os pontos, vamos ao início dessa história. Donald Trump foi às redes comemorar o S&P 500 acima dos 7.000 pontos e cravou: a América voltou. A pergunta que fica é simples: voltou de onde? Brincadeiras à parte, o fato é que o S&P 500 fez máxima histórica exatamente no mesmo momento em que o dólar cravou um novo mínimo. E não foi uma queda qualquer. O dólar rompeu tendência, destruiu suportes e entrou em queda livre. Mesmo assim, Trump não demonstrou qualquer incômodo. Pelo contrário, ele deixou claro que um dólar fraco não o preocupa. E mais, pode trazer vantagens. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Mas afinal, quais seriam esses benefícios de um dólar fraco? Basta olhar para o quadro completo. Condições financeiras mais frouxas, mais espaço para cortes de juros, crescimento maior do PIB, pelo menos no número nominal. Os ativos sobem quase automaticamente para se reajustar a esse novo cenário. As exportações ganham competitividade e aqui está o ponto-chave de tudo isso. O déficit comercial começa, finalmente, a encolher. Quando Trump assumiu o poder este ano, eu deixei isso muito claro. Tarifas não resolveriam o déficit comercial. Não resolvem, nunca resolveram. A única forma real de atacar esse problema seria derrubar o dólar de forma agressiva, algo na casa de 50%. E, curiosamente, desde então, o dólar simplesmente não parou de cair, caminhando para o pior ano de toda a sua história. Por isso, eu sinceramente acredito que Trump quer sim que o dólar continue despencando. Isso faz parte do plano, isso o beneficia diretamente. O problema é que, como presidente dos Estados Unidos, você não pode dizer isso em voz alta, mesmo que esteja no seu roadmap, mesmo que seja exatamente o que você deseja. E aí entra o jogo de cena. Logo depois das declarações de Trump, Bessent aparece para acalmar os mercados. E o efeito é imediato. Trump fala, o dólar colapsa. Bessent fala, o dólar reage um pouco, muito pouco, diga-se de passagem. Uma recuperação técnica, quase simbólica. Só que algumas horas depois, quando Bessent é questionado novamente, ele praticamente confirma o óbvio. A queda do dólar também não o preocupa. Ou seja, o recado é claro, vão continuar empurrando o dólar para baixo. E aqui está a consequência direta disso tudo. Dólar mais fraco impulsiona ativos de risco, sempre, sem exceção. E dólar mais fraco impulsiona principalmente o Bitcoin. Agora, com o Bitcoin aparentemente parado, andando de lado, como já vimos tantas vezes antes, eu quero que você preste muita atenção e pause o vídeo, se for preciso, no padrão que se repete toda vez que o dólar entra em colapso. O que acontece com o Bitcoin? Em 2017, o dólar colapsa e o Bitcoin simplesmente dispara. Em 2021, o dólar volta a colapsar. O Bitcoin rompe o range e entra em uma alta explosiva. Em 2024 e boa parte de 2025, o dólar ficou lateralizado e o Bitcoin também. Agora, em 2025, o dólar começa a corrigir de verdade, rompendo suportes importantes, perdendo estrutura. E isso abre espaço para algo muito maior, uma queda ainda mais profunda do dólar, que, historicamente, é exatamente o gatilho que antecede movimentos exponenciais no Bitcoin. E é aqui que esse cenário começa a ficar realmente interessante. Tudo isso conversa perfeitamente com tudo que a gente vem mostrando nas análises e com as novas métricas que surgem praticamente todos os dias. Um dos pontos que mais gerou ruído no Bitcoin recentemente foi a reativação de carteiras antigas, carteiras históricas, com grandes quantidades de BTC,
que voltaram a movimentar moedas e, em muitos casos, a vender. É essencial colocar isso em perspectiva. Nada do que estamos vendo agora é inédito. Esse comportamento já se repetiu várias vezes na história do Bitcoin. E ele costuma surgir em apenas dois momentos muito específicos do mercado, nos extremos. Ou no topo, quando a euforia sai do controle, ou no fundo, quando o mercado está simplesmente exausto. O cenário atual se parece muito mais com esse segundo caso, uma fase final de formação de fundo, de redistribuição, de troca de mãos, e não de colapso estrutural. Porque se fosse um colapso real, o Bitcoin já teria despencado em linha reta, como aconteceu em outros mercados baixistas, e isso não está acontecendo. O que vemos hoje é estagnação, lateralização, um mercado preso dentro de um range. Isso fica ainda mais claro quando olhamos para os ETFs, entradas gigantes seguidas de saídas igualmente grandes. À primeira vista, isso assusta, mas na prática é exatamente o comportamento típico de zonas de equilíbrio. Não é fuga de capital, é troca de posições. O gráfico deixa isso evidente. Em 2024, durante a correção, o Bitcoin entrou em um range claro. Quem queria sair no zero encontrou compradores dispostos a assumir posição. Foi um processo lento, dentro de uma faixa bem definida. Agora o padrão se repete. O preço volta a se apoiar no preço médio dos ETFs, e vemos o mesmo fluxo. Grandes entradas, grandes saídas, mas o total de Bitcoin mantido praticamente não muda. O que muda é quem está segurando as moedas. As posições não desaparecem, elas só mudam de mãos. E, historicamente, sempre que esse processo termina, o desfecho é o mesmo. A acumulação acaba e o preço rompe para cima. E tudo isso acontece em um pano de fundo muito específico: dólar em queda e liquidez global se expandindo agressivamente. Por isso, essa volatilidade extrema nos ETFs não tende a durar muito. Inclusive, já começam a surgir sinais claros de estabilização. Hoje, por exemplo, o Bitcoin teve saídas líquidas leves, cerca de 139 milhões. No Ethereum, algo em torno de 58 milhões. E, mais importante, os fluxos estão cada vez mais equilibrados. Aliás, um ponto que chama atenção é justamente esse. Os ETFs de Ethereum voltam a mostrar um comportamento mais saudável do que os de Bitcoin, e isso também aparece nos movimentos das baleias. Já vimos grandes players reduzirem posição direta e aumentarem exposição via empréstimos no Aave. Agora, essa mesma baleia voltou a ampliar posição, e não foi em Bitcoin. Foram mais 70 milhões adicionados em Ethereum. Esse tipo de movimento não é aleatório. Claro, ainda existem variáveis importantes no radar, como os resultados das chamadas 7 magníficas, as principais ações do mercado americano, muitas delas diretamente ligadas à inteligência artificial. E falando em IA, tivemos hoje uma notícia enorme. A SoftBank vai investir mais 30 bilhões de dólares na OpenAI. Isso deixa uma mensagem muito clara. A inteligência artificial não desacelerou, ela está acelerando. O dinheiro não some, ele nunca some. Quando o setor de tecnologia pausa, o capital apenas se desloca. E quando observamos para onde ele foi, tudo começa a fazer sentido. Materiais básicos disparando, energia forte, impulsionada pela demanda crescente da IA industrial. Um posicionamento estratégico claro. Os Estados Unidos estão entrando em um processo de reindustrialização. E essa liquidez não está indo apenas para ativos financeiros, ela está sendo injetada diretamente na economia real. E é exatamente aí que o cenário fica ainda mais interessante. Dito tudo isso, afirmar que a tecnologia acabou simplesmente não faz sentido. O que vimos não foi o fim do movimento, foi uma pausa, um respiro. E na minha leitura, ainda existe mais um grande impulso de alta pela frente, especialmente quando esse capital voltar a circular de forma mais agressiva. Mas o calendário importa. No campo geopolítico, a tensão continua. Rússia e Ucrânia voltam ao radar com a retomada das conversas no dia 1º de fevereiro. E, como se isso não bastasse, entra o Irã. Trump foi direto, ameaçou um ataque ainda mais severo do que qualquer ação anterior, com frota militar já posicionada na costa iraniana. O petróleo, por enquanto, segue estável, mas quem conhece esse mercado sabe que esse equilíbrio pode desaparecer de um dia para o outro, especialmente em finais de semana. Agora vamos ao que realmente importa, o técnico. O dólar vai continuar caindo?
O Bitcoin está perto de iniciar um novo impulso? Essa longa fase de acumulação finalmente chega ao fim? Hoje não é dia de se guiar por candles de curto prazo. O mercado inteiro está em modo espera, olhando resultados corporativos e o Fed. Então vamos fazer o que realmente importa, dar um zoom out. Começando pelo dólar. A queda é clara. Ontem eu disse que tudo começaria quando o nível dos 96 fosse perdido. Não só foi perdido, o preço afundou direto para a região dos 95,50. São níveis que não víamos há quase 4 anos. Uma queda profunda, estrutural, com impacto direto em todos os mercados de risco. No gráfico diário, o cenário mais provável não é um colapso imediato. O padrão típico é uma recuperação técnica primeiro. Existe um gap a ser fechado, com o dólar subindo, distribuindo, para depois retomar a queda. Se isso se confirmar, o rally dos ativos de risco, que já começou, tende a ganhar força apenas quando o dólar voltar a colapsar. Ainda assim, estamos exatamente onde deveríamos estar dentro desse processo. Olhando para a bolsa, o S&P 500 fez hoje um novo recorde histórico, mas o movimento durou pouco. A resistência psicológica dos 7.000 pontos e a reunião do Fed levaram muitos operadores a reduzir risco e esperar. O que fica é o fato mais importante: novo topo histórico. No Nasdaq, o sinal é ainda mais forte. Tivemos o rompimento de uma resistência relevante, com o índice literalmente disparando. Na minha leitura, é questão de tempo até vermos um novo recorde histórico, tanto no mercado à vista quanto nos futuros. Isso deixa claro que o apetite por risco e a tecnologia estão voltando ao jogo. E quando trazemos isso para o universo cripto, o USDT, dominância e liquidez, o cenário começa a ficar realmente interessante. Ontem comentamos que a queda partiu exatamente do preço ótimo, caracterizando distribuição. E agora, onde o mercado reage? Em um suporte extremamente claro. É aqui que a próxima fase começa a se desenhar. Se esse suporte perder força, o caminho até os mínimos fica aberto, o que poderia gerar apenas um rally curto em Bitcoin, Ethereum e altcoins. Mas sangue direto não é esse o cenário que considero mais provável. O padrão mais comum é uma rejeição nessa região, seguida do rompimento e só então o início do movimento de verdade. No Bitcoin, isso aparece de forma bem clara. O preço foi buscar liquidez na zona de demanda e avançou direto para a zona vermelha, uma resistência importante que coincide com o ponto de equilíbrio de toda a fase de acumulação. No gráfico de 4 horas, o bloqueio é evidente. Média móvel de 50 períodos, máximos anteriores e uma grande zona de oferta, tudo concentrado no mesmo nível. Romper tudo isso de uma vez é difícil. Por isso, o cenário mais provável é uma correção curta, captação de liquidez e então o ataque final. Se o preço romper essa zona vermelha junto com o nível de 50% do equilíbrio em 91.110, o mercado ganha espaço para se estabilizar mais acima. Esse movimento, inclusive, seria exatamente aquele pequeno colapso de dominância que comentei antes. A partir daí, o jogo muda. Olhando o Bitcoin por dentro, o quadro é ainda mais construtivo. As posições mais frágeis já foram praticamente todas liquidadas. O mercado fez o trabalho pesado. Com isso, o próximo impulso tende a levar o preço quase direto para a região dos 93 a 94 mil dólares. Pode haver um último susto antes? Sim, um movimento rápido até os 88 mil para limpar compradores atrasados está dentro do roteiro. Mas, gostando ou não, o preço precisa atravessar a faixa dos 93, 94 mil dólares. Esse é o nível-chave. No cenário mais amplo, os alvos seguem claros. Primeiro, absorver a liquidez até os 101 mil. Depois, atenção máxima às zonas de liquidação em 107 mil e principalmente 112 mil. Esse padrão lembra muito o que vimos perto dos 98 mil. Um acúmulo gigantesco de liquidez que acabou sendo totalmente absorvido. E você já sabe, liquidez desse tipo age como um ímã para o preço. Nas altcoins, o comportamento é parecido. Rebote a partir dos fundos e chegada direta em zonas de resistência. Ponto de equilíbrio, médias móveis e resistências anteriores. Nos ativos de maior risco, o movimento é ainda mais elástico. Rompem, voltam para testar e só depois disparam de vez. O cenário é extremamente favorável. Dólar em queda, liquidez global entrando forte e juros baixos.
Difícil imaginar um ambiente melhor para ativos de risco. Ainda assim, seguimos em fase de acumulação. E vale lembrar, quando essas zonas longas e cansativas finalmente são rompidas, o movimento que vem depois costuma ser tão intenso quanto foi longa a espera. Fiquem atentos ao canal. Boa sorte nos mercados e, mais importante, habilidade. Até a próxima!